A gente sabe que o Geralt é um bruxo excepcional. Agora, imagina o seu mestre. Bom dia, leitor! Meu nome é Luiz Guilherme e que época maravilhosa para ser fã de The Witcher. O universo de The Witcher está sendo expandido de uma forma perfeita. Primeiro a gente teve a série de The Witcher, que foi muito bacana, tem um arco que eu não gosto tanto, mas no geral foi muito bem adaptada. E agora a gente teve o filme do Vizimir. O Vizimir ele não chegou a aparecer tanto na série, na verdade ele não apareceu na primeira temporada, provavelmente vai chegar na segunda temporada ali. Ele é meio que o pai barra mestre do Geralt. E no novo filme que foi lançado recentemente, The Witcher, A Lenda do Lobo, nada mais é do que a história do Vizimir. Tanto nos livros quanto nos jogos, Vizimir aparenta ser um bruxo muito sábio. Ele já tem lá as suas idades, então ele consegue ter aquele conhecimento a passar, aquela experiência vivida. Então ele é um bruxo muito sábio. Mas a gente consegue perceber que ele é um bruxo bem frio no final das contas. Mas a gente consegue entender, né? Afinal de contas, a série, os jogos, os livros, dá a entender que os bruxos não possuem sentimentos por causa do teste das ervas que eles passam na hora da mutação que eles passam para se transformar bruxo. Mas será que isso realmente é verdade? Eu já tinha minhas dúvidas quando eu tava lendo The Witcher com o próprio Geralt. Agora então, fica até o final para você entender melhor o que eu tô falando. Antes de entrar de fundo no que aconteceu no filme, eu não vou dar spoiler, não se preocupe se você não assistiu ainda, não vou entrar em spoiler nenhum. Mas antes de falar de fato do filme, eu tenho que deixar claro aqui que esse filme, ele talvez não seja para aquela pessoa que não conhece nada de The Witcher. Pode ser assim, que se você for ver, você acabe gostando, mas eu não recomendaria para uma pessoa que nunca conheceu nada de The Witcher. Se você já jogou os jogos, se você já assistiu a série, se você já leu os livros, aí eu acho que ele vai ser perfeito para você, ele vai ser uma adição no universo muito boa, porque existem muitas coisas do passado que a gente não tem nem nos livros, então imagina nas adaptações que a gente possuía até hoje. Agora a gente tem mais informação que vai englobar muito melhor esse universo no geral. Então assim, ele não é um filme de origem para você conhecer aquele universo. Ele tem assim um pouco de origem, eu vou falar mais pra frente, mas não é uma origem do universo. Ele não vai estar ali para te apresentar o universo. Todo o universo de The Witcher você pode conhecer lendo os livros, assistindo a série, até jogando os jogos, né? Apesar dele ser um spin-off ali, mas você pode conhecer o universo dessa forma também. Agora, eu tenho que falar o seguinte, a série eu gostei bastante, e ela pode realmente ser bastante fiel, tirando o arco da Espada do Destino, mas enfim, no geral, ela foi bem fiel a tudo que está no livro. Mas, independente do quão fiel existe algumas coisas que impedem da gente fazer tudo que a gente consegue imaginar. Porque quando a gente está lendo, nada impede a nossa imaginação. A gente consegue imaginar qualquer coisa. Quando a gente está falando de um live action, agora eu não tenho que falar literalmente The Witcher, pode ser qualquer live action que você queira assistir no cinema, na série, qualquer um. A gente não possui tecnologia e muitas das vezes nem orçamento suficiente para fazer todos os efeitos especiais que a gente precisa fazer, que a gente está imaginando fazer. Então a gente meio que fica limitado a um certo nível ali. Tem coisas que a gente não consegue fazer porque simplesmente a gente não tem tecnologia e às vezes também o estúdio não dá orçamento suficiente para fazer aquilo. Então a gente fica limitado àquilo, o que a gente consegue fazer. Numa animação, por sua vez, como o fato é você estar desenhando, você consegue sim colocar tudo que está na sua cabeça, tudo que você está imaginando ali naquela animação. Então, todas as cenas de batalha, os efeitos especiais, tudo, cara, foi perfeito. Da forma que eu imagino as lutas nos livros, que eu consigo imaginar na minha cabeça tudo que está acontecendo, foi uma luta perfeita que estava ali na animação. Foi maravilhosa. Inclusive, eu acho que o Vizimir, ele tá até um pouquinho overpower demais. Mas eu não cheguei ainda numa parte que eu tenho muito destaque do Vizimir lutando. Então pode ser que ele de fato seja poderoso o suficiente daquela forma. Mas eu achei perfeito. E eu não vejo na série o Geralt fazer coisa do tipo. Não necessariamente porque falta conhecimento nele, ou experiência.
e sim porque a gente não tem orçamento, não tem tecnologia para conseguir fazer todos aqueles efeitos especiais. Hoje em dia é meio que impossível fazer. Até quando você vai olhar uns Vingadores da vida, eles têm limitações, eles não conseguem fazer qualquer coisa, porque infelizmente tecnologia, a gente não tem uma tecnologia que consiga fazer tudo que a gente imagina, entendeu? Ela consegue ser maravilhosa, mas a gente não consegue fazer tudo que a gente imagina. Nos livros, a gente tem uma ideia de como que os bruxos foram criados, como eles são treinados. Portanto, o Geralt, a gente entende como é que ele virou um bruxo. A gente sabe que ele foi deixado com o Vizimir para ser treinado e virar um bruxo. Aí ele acabou passando no teste das ervas e se destacou, por isso que ele tem cabelo branco, porque ele passou em testes extras que normalmente bruxos não passariam, né, que não aguentariam, e ele se destacou e ele se tornou bruxo. Então a gente sabe a ideia de como isso funciona, mas na real, na prática, a gente não tem uma experiência própria disso, porque nos livros o que a gente conhece já aconteceu a queda de Kaer Morhen. Só que aqui a gente tá falando de uma parada no passado. A história do Vizimir, ela é antiga. O Vizimir é velho pra caramba. Porque uma coisa que a galera meio que só joga ou só assistiu a séries não consegue entender é que os bruxos, eles são iguais os feiticeiros ou as feiticeiras. Eles envelhecem sim, as feiticeiras elas meio que conseguem parar no tempo ali o seu envelhecimento, mas os bruxos eles sim envelhecem, mas ele envelhece numa velocidade muito mais devagar. Então, tipo assim, a gente vai ver no filme, a gente contado a história, que no filme ali, o Vizimir tem 70 anos e o maluco tem um corpo de 30. Eu acho que eu pareço mais velho que o Vizimir, tá ligado? Só que porque é o motivo dele ser um bruxo. Os bruxos, eles envelhecem de uma forma mais diferente. Então, quando você tá contando a história dele, é uma história muito lá pra trás. O que tá acontecendo agora nos filmes, na série, cara, já passaram anos e anos. Pra você pensar que a gente tá falando de um Vizimir jovem, que até grande parte do filme não tem menção do Geralt, por exemplo. Eu não vou dar spoiler do que vai acontecer mais muito pra frente, mas a gente tem uma mençãozinha dele lá, sim, pra dar aquela hypada. Mas a gente não tem muita menção do Geralt em si, e não mostra nada do Geralt, porque ali não é um filme do Geralt. O Geralt tá na série, o Geralt tá no livro. Você quer saber do Geralt, vai ler o livro, vai assistir a série e vai jogar o jogo. É um filme pra falar do Vizimir, que é uma história muito bacana, e também pra fazer uma apresentação dos bruxos, de como os bruxos são criados. Eu também não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é bem pesado de como ele é criado. Mas a gente vê que essa parada de os bruxos envelhecer mais devagar, então assim, quando a gente lê os livros, a gente sabe que o Geralt tem lá seus 40 anos. Se o Vizimir tem 70 nos livros e o Geralt tem 40, tem uma média ali de os seus 110 anos. Sim, ele é velho pra caramba. E por fim a gente tem o tão falado Teste das Ervas. O Teste das Ervas não tem muito detalhe nos livros, não tem muito detalhe nas séries. Ele comenta um pouquinho de algumas coisas que é mais complicada. Por exemplo, o Geralt comenta que é muito complicado a parte da transformação dos olhos, né? Para eles conseguirem enxergar no escuro e essas coisas. Mas não tem detalhe específico. E nesse filme a gente vê os Testes das Ervas. E eu não quero falar qual que é, porque eu quero que você vá lá assistir, porque é muito bom, eu recomendo. E olha, só falo uma coisa, é muito pesado. Se você não tem estômago pra ver coisas gore, pesadas, eu não recomendo esse filme pra você. Mas se bem que eu acho que você não leria The Witcher e nem assistiria a série, porque The Witcher em si, no geral, tem muito gore. The Witcher é pesado, é a vida. E esse filme também, ele mostra uma parte muito importante. Tanto nos filmes, tanto na série, quanto nos livros, quanto nos jogos, a gente tende a entender, é passada a mensagem pra gente, que os bruxos, eles não possuem sentimentos pelo fato da mutação que eles sofrem enquanto eles fazem o teste das ervas. E quando eu tô lendo o livro, eu já comecei a suspeitar que isso não era verdade. Tudo que o Geralt faz, como o Geralt reage a algumas coisas em relação ao Yennefer, a gente começa a pensar que ele tem sim algum sentimento ali por ela. Não é só atração física, por assim dizer, como ele fala que é pra tentar enganar a Yennefer assim, mas a gente consegue perceber que não é só isso. E nesse filme, a gente tem uma prova concreta
de que bruxos é capaz sim de ter sentimentos. E cara, é lindo. Eu não vou, de novo, eu não quero entrar muito em detalhes daqui porque eu não quero dar spoiler. Mas é lindo tudo, assim, é triste, mas é lindo tudo que o Vizimir passa. É explicado o motivo do porquê ele é tão frio. Mais pra frente, tanto nos livros quanto nos jogos, provavelmente na série também. É explicado e faz sentido, porque tudo que ele já passou e você aguentar tudo aquilo, não é qualquer pessoa que aguenta. Mas ao mesmo tempo que ele é frio, ele possui toda essa experiência, toda essa sabedoria de tudo que ele já vivenciou. Então o Vizimir, ele é aquele bruxo extremamente sábio, mas ele consegue segurar ali toda aquela experiência e ele se torna um pouco frio por tudo que passou. E aí você pode ver os futuros pupilos do Vizimir, ele conseguir ensinar certas coisas. Então os bruxos, ele pode até conseguir controlar os seus sentimentos para meio que fazer, entre aspas, com que ele não exista, meio que suprimir. Então, é provável sim que o Geralt, no grande geral das coisas, não tenha um sentimento. Ele pode fazer uma atrocidade, como, por exemplo, ele já... por exemplo, ele virou o Carniceiro de Blackven, e, assim, pra ele, foi um bagulho que pode passar tranquilo, tá ligado? Apesar de que não foi, mas poderia, por exemplo, porque ele foi treinado pra isso. Mas mesmo assim, a gente vê que mesmo o Vizimir já tendo passado pelo teste das ervas, ele possui sentimento por alguém que é do seu passado. E aí, de novo, não vou dar spoiler aqui, vai assistir o filme. Se você é fã de todo esse universo de The Witcher, você precisa assistir esse filme. Porque não é um filme de adaptação, é um filme de criação de universo, é um filme de expansão de universo. Existe muita coisa que a gente não tem nos livros, mas a gente tem a explicação toda aqui. Justamente o teste das ervas a gente não tem uma explicação concreta, mas ali a gente vai ter e é maravilhoso. Agora, se você nunca teve nenhuma experiência de The Witcher, nunca leu os livros, nunca jogou, nunca assistiu a série, nunca fez nada de The Witcher, caiu nesse vídeo de paraquedas. Antes de assistir esse filme, The Witcher, a Lenda do Lobo, eu recomendo que você ou leia os livros, ou assista a série, ou jogue The Witcher. Qualquer um deles, para você entrar no universo. Você vai ter uma apresentação desse universo muito melhor do que só assistir o filme. Mas no geral, esse filme é muito bom, eu super recomendo para você que é fã. E assim, você até pode assistir, mas eu recomendo que você faça os outros antes, se você não conhecer nada. Você curtiu o conteúdo desse vídeo? Se a resposta for sim, eu acho que você vai curtir muito esta playlist aqui, onde você vai saber tudo o que você precisa saber sobre The Witcher. Corre lá que tá muito bacana. Fora isso, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, então tchau!